E o Comitê de Política Monetária realiza nesta semana a primeira reunião de 2026 com expectativa de manutenção da taxa Selic em 15%, viu? Tem várias outras agendas importantes, mas já vou apresentar o nosso convidado, que já aparece na tela, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para você, para toda a equipe. Muito obrigado. Bom, vamos começar então falando aí da Selic. Desde o ano passado a gente fica nessa expectativa. Quando vai cair? Quando vai cair? Mas, apesar disso, é quase certeza, e eu digo quase porque tudo pode acontecer, né, Gustavo? Mas de manutenção dessa taxa em 15%, o indicativo do mercado até aqui. Mas é importante a gente ressaltar também que essa reunião é importante porque pode dar sinais para aquela desaceleração ali a partir de março, né? Bom dia mais uma vez. Perfeito. Eu acredito que para essa reunião da semana, a maior parte dos investidores espera manutenção. Tem espaço, sim, para começar a cortar, mas por tudo que foi dito, parece que vai ficar para março ou mais à frente. Esse é um ponto curioso, né? Porque a inflação vem caindo, chegou a 4,2%, mas o Banco Central não começa a cortar juros justamente porque ele não trabalha só com a informação passada, mas também com o que tem de expectativa pela frente, com o que pode acontecer em 2026. Ele quer entregar a inflação mais perto da meta esse ano, no próximo ano também. Então, diante disso, ele demora um pouco mais a cortar juros. Pode ser que durante essa semana, na reunião, ele mostre no comunicado que está perto, sim, de fazer um primeiro corte, mesmo que seja aos poucos. De qualquer maneira, acho que tem uma expectativa grande entre as pessoas, entre os empresários, porque 15% é uma taxa bem elevada. Agora, nessa fase, esse tom do comunicado do Galípolo, do Banco Central, vai mexer bastante, vou dizer assim, vai mexer bastante com o mercado, né? E Galípolo, ele tem sempre mantido aquela postura de, não só Galípolo, né, mas assim como todos os dirigentes do Banco Central, de não dar muitos sinais, porque a gente sabe que isso acaba gerando resultados, né, antecipados. Agora, se a gente fosse fazer um resumo, como essa manutenção prolongada da Selic, ela tem impactado, e aí eu estou falando de ativos de renda fixa, de renda variável, enfim, como é que a gente tem observado esse cenário hoje no Brasil ainda, né, com essa pressão? Bom, do lado das pessoas físicas, a gente vê uma inadimplência crescente. Então, a inadimplência dos dados do Banco Central, de créditos, pode ser de uma conta atrasada, pode ser de um financiamento que a parcela ficou mais atrasada, porque justamente uma taxa de juros mais elevadas, essas taxas ficam mais caras para as pessoas honrarem seus compromissos. E do lado das empresas, isso também é relevante, porque várias empresas estão aguardando o corte de juros, um ponto a menos pode ser uma economia de 20 milhões, 150 milhões, dependendo do tamanho da empresa, ao longo do ano. Então, diante disso, as empresas aguardam bem ansiosas também, porque isso pode destravar bastante recurso para 2026 para destinar para mais investimentos, mais contratações, uma expansão em outra região do Brasil. Então, veja que é um tema que afeta tanto o lado do empresário quanto o lado do dia a dia das pessoas. O interessante é que o Brasil, mesmo nesse cenário, continua sendo bem atrativo e recebendo muito investimento estrangeiro, assim, tendo esse destaque ainda, né? Apesar desse cenário aí que, por um lado, a gente tem essa pressão até do próprio governo para que haja essa redução na taxa de juros, mas, por outro, essa postura muito autônoma do Banco Central, que no momento ainda é necessária, enfim, essa pressão. Perfeito. A gente ainda nota bastante atração de recursos externos e internos para alocarem em produtos da renda fixa, seja vindos do próprio governo, seja vindo do crédito privado brasileiro, que também concorre, então por isso às vezes acabam remunerando mais em momentos que a taxa de juros está mais elevada. E para o estrangeiro, quando ele nota que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros real, ele também avalia qual é o nível de risco, se ele pode alocar mais ou menos recursos aqui dentro. Então, diante disso, essa taxa elevada para o mercado financeiro, ela acaba chamando atenção. É claro que o brasileiro ele não deve se acostumar, isso não é sustentável a longo prazo, é importante se dizer que para um governo isso pesa bastante no orçamento, são recursos que poderiam estar sendo gastos não com juros da dívida, mas com investimentos também em outras partes, saúde, educação, assim como eu mencionei no exemplo das empresas, isso também vale na ótica do governo. Por isso que é importante também que a gente tenha um ciclo de flexibilização monetária ao longo desse ano.
A gente até falava um pouquinho antes da tua entrada, Gustavo, do cenário do Ibovespa também, né? Na semana passada, vários recordes sendo renovados, mas ainda muito, vou dizer assim, instável, tendo o cenário tanto aqui de juros no Brasil quanto o cenário geopolítico para uma manutenção de sucessivos recortes de renovações de máximas, né? Parece extremamente contraditório, a taxa de juros alta e o Ibovespa renovando recordes, mas aí é uma discussão com a taxa de juros dos Estados Unidos. Por se tratar da maior economia do mundo, ou um dos maiores mercados financeiros do mundo, todas as vezes que você tem uma situação política distensionando ou uma sinalização de menos taxas de juros por lá, isso acaba fazendo com que dinheiro saia da renda fixa americana e vá para a renda variável. Uma parcela relevante fica na renda variável dos Estados Unidos, mas uma parte vai para a Europa, uma parte vai para a Ásia, uma parte acaba chegando no Brasil também. Então a gente viu um número interessante que no ano passado os estrangeiros eles enviaram para o Brasil cerca de 24 bilhões de dólares em compras na bolsa. Esse ano já foram 12, só nos primeiros dias de janeiro. Então, diante disso, dá para entender essa magnitude. Quem está comprando ações aqui no Brasil não é um investidor local, não são os fundos de pensão, os fundos de ações, os fundos multimercados. Eles seguem ainda bem alocados, bem pouco alocados na bolsa. Mas o estrangeiro, esse sim, ele está comparando a taxa dos Estados Unidos com a perspectiva de maiores quedas na taxa de juros dos Estados Unidos esse ano. E já que citamos aí Estados Unidos, vamos falar também um pouquinho da expectativa por lá. A gente tem, qual a expectativa, inclusive, de que a gente já tenha um novo corte por lá, depois de um fim de ano, né, um 2025, com várias metas sendo atingidas pelo Banco Central Americano de redução. Esse início de 2026 tem aquela expectativa de um passo um pouquinho mais lento por lá? Sim, eu entendo que depois de um início de corte de juros mais fácil nos Estados Unidos, agora você vai ver um embate político um pouco mais claro. A gente tem um momento onde a taxa de inflação voltou a subir, chega em 2,7, para um brasileiro parece pouco, mas para um americano, que a meta é 2, eles consideram bastante e está se distanciando da meta de 2. Isso é desconfortável para um dirigente americano votar por corte de juros nesse atual momento. A justificativa que está sendo utilizada é que o mercado de trabalho está esfriando muito mais rápido. Isso está acontecendo mesmo. Ano passado eles criavam 120 mil vagas mês, no final eles chegaram a um ritmo de 40 mil vagas, em alguns momentos até negativo. Então, diante disso, eles pensam também em reduzir mais a taxa de juros ao longo desse ano, para não deixar o mercado de trabalho esfriar demais e aí realmente começar a subir muito a taxa de desemprego. Vai ser uma discussão ao longo do ano, eles vão pausar, cortar, pausar, isso vai mudar bastante. Mas, de qualquer forma, é uma direção ainda de juros um pouco menores esse ano. Eles devem caminhar para algo entre 2,5% e 3% no final de 2026, que é um pouquinho mais baixo. Agora, Gustavo, para a gente encerrar, a semana está bem cheia, né? Aqui no Brasil, fora. A gente ainda vai ter divulgação do IPCA, né? Enfim, que também traz dados super relevantes para decisões do Banco Central. Perfeito. O IPCA, ele é bem importante. É claro que o brasileiro, ele sente naturalmente que a inflação ela é mais puxada, ela sobe mais, os preços parecem estar subindo mais rápido em janeiro e fevereiro. Isso não é a impressão da pessoa. Realmente tem muito reajuste de serviço, de escola, é o professor particular, é o salão de beleza, é o reajuste da tarifa do ônibus, do trem. Isso tudo tem esse efeito sazonal que acontece em janeiro, acontece na virada do ano. Muita gente espera a virada para fazer esse reajuste. Falar, bom, agora acho que eu posso aplicar um pouquinho mais de preço no custo que eu cobro do meu cliente. Isso acontece. Mas, de qualquer forma, o Banco Central sabe desse momento também e ele vai se programar para lidar com isso via taxa de juros ao longo do ano, se ele entender que foi mais alta do que nos últimos anos. Perfeito. Gustavo Cruz, muito obrigada, viu, pela tua participação. Até uma próxima por aqui. Uma excelente semana para você. Eu que agradeço. Uma ótima semana para todos.